Vamos lá, pessoal, seguindo aqui, vamos chegar nessa parte do ausente e do desertor, tá? É considerado ausente o bombeiro militar que, por mais de 24 horas consecutivas, falando do ausente ainda, tá? Deixar de comparecer à sua OBM sem comunicar qualquer motivo ou impedimento. Estava escalado para ir para a OBM, não compareceu, passou 24 horas, ele é considerado ausente, ok? E ausentar-se sem licença da OBM, onde serve para o local onde deve permanecer. A mesma situação, só que a pessoa estava na OBM e aí, sem comunicação prévia, simplesmente saiu da OBM, tá? Então, esse também é considerado ausente quando essa ausência, essa, digamos, falta, ultrapassa essas 24 horas, tá bom? Parágrafo único. Decorrido o prazo mencionado neste artigo, serão observadas as formalidades previstas em legislação específica. E aí a parte de deserção, gente, eu vou explicar para vocês o seguinte: a gente não vai se aprofundar na questão da deserção, porque a deserção ela é tratada na parte dos crimes militares, né? Então, quando alguém for falar alguma aula eventual de Código de Processo Penal Militar ou Código Penal Militar, aí vai falar da deserção, né? O crime especificamente, a deserção, e o procedimento da deserção. Então a gente só vai falar o que está aqui no Estatuto, tá? Sem se aprofundar com relação à deserção. E aí o crime da deserção está previsto no artigo 187 do Código Penal Militar. E aí, caso alguém tenha interesse, dá uma olhada lá no artigo 187 do Código Penal Militar para entender sobre a deserção, tá? Do desaparecimento e do extraviado. Também, gente, é uma parte que é raro a gente ver acontecer na corporação, mas pode acontecer, então é bom que vocês tenham um pouquinho desse conhecimento. É considerado desaparecido o bombeiro militar da ativa que no desempenho de qualquer serviço, olha, preste atenção na situação específica aí, tá, gente? Desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações de bombeiro militar ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Eu sempre deixo claro, gente, que os 8 dias também, quem for ler lá na deserção, fala a mesma coisa, né? Vão comparecer e ficar permanecer nessa situação por 8 dias. Só que nesse caso, desaparecido, ele estava em serviço, ele estava em viagem, ele estava realizando uma tarefa de bombeiro militar. Tá bom? E aí, se ele tiver o paradeiro ignorado por mais de 8 dias, ele é considerado desaparecido, tá? E aí, basicamente, aquilo que eu já antecipei, né? A situação de desaparecimento só será considerada quando não houver indício de deserção. Quando não tiver nenhuma coisa que indique que a pessoa está propositalmente deixando de comparecer no quartel, aí é considerado desaparecido. Se tiver esse indício de que ele está propositalmente, aí pode ser caracterizado deserção. E o desaparecimento tem que eliminar a hipótese de deserção. O bombeiro militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 dias, será oficialmente considerado extraviado. E aí já fala da parte do extravio. Então, gente, deixa eu também explicar aqui para vocês. A parte que fala do desaparecimento, ela informa que a pessoa tem que ficar com o paradeiro ignorado por 8 dias, certo? Enquanto que a parte que fala do extravio, ela deixa claro que tem que permanecer desaparecido por mais de 30 dias. Logo, a gente faz uma soma aqui no total de tempo que a pessoa está ausente, né? E quanto seria esse tempo? São 38 dias, lógico. Por quê? Ela tem que estar 8 dias para ser considerado desaparecido e, conforme diz o artigo 93, tem que ter 30 dias depois que foi considerado desaparecido. Tem que permanecer desaparecido por mais de 30 dias, tá bom? Então, na minha contagem aqui, 38 dias, lógico. Até porque se o desaparecimento fosse para ser, o extravio, perdão, fosse ser para considerar apenas os 30 dias, ele não diria permanecer desaparecido, e sim a situação da ausência por 30 dias, tá? Aí dá uma olhada lá no artigo 128, parágrafo 1º, que fala da situação da exclusão do serviço ativo, que é feita 6 meses após
a agregação por motivo de extravio. Quando nós chegarmos para falar desse artigo, aí a gente se aprofunda mais, tá? Da exclusão do serviço ativo. Vamos falar dessa parte de quando a pessoa é excluída do serviço ativo agora. A exclusão do serviço ativo do Corpo de Bombeiros e o consequente desligamento da OBM a que estiver vinculado o bombeiro militar decorre dos seguintes motivos. Vamos ver os motivos de exclusão do serviço ativo. Está aqui enumerado, né, os 9 itens: transferência para reserva remunerada, reforma, demissão, perda do posto da patente, licenciamento, exclusão por incapacidade moral ou a bem da disciplina, deserção, falecimento e extravio. Essas são as formas de exclusão do serviço ativo da corporação. A exclusão do serviço ativo será processada após a expedição de ato do governador do estado, quando oficial, ou comandante-geral, quando praça. É aquela mesma situação, né, gente? Os atos relativos aos oficiais normalmente são feitos pelo governador, salvo algumas exceções. E das praças, pelo comandante-geral, também salvo algumas exceções. Bombeiro militar da ativa, enquadrado em um dos itens 1, 2 e 5 do artigo anterior, ou demissionar a pedido, continuará do exercício de suas funções até ser desligado da OBM em que serve. Vamos ver o que diz o item 1, 2 e 5. Transferência para reserva remunerada, reforma e licenciamento. Então, a pessoa vai permanecer ligada à sua OBM, né? Continuar o exercício das funções até ser desligado da OBM. Aí o parágrafo 1º, eu vou falar também aqui como está no dispositivo, mas hoje em dia na prática não está muito sendo aplicado assim não, né? Desligamento do bombeiro militar da OBM que serve deverá ser feito após publicação em diário oficial ou em boletim da corporação, do ato oficial correspondente e não poderá exceder a 45 dias da data da primeira publicação oficial. O que aqui está dizendo? Quando você inicia o processo de, por exemplo, reserva remunerada, você vai para a reserva remunerada, aí você inicia o procedimento, hipoteticamente, dia 1º de julho, tá? A partir desse momento, o bombeiro poderia ficar trabalhando na OBM, mas com, no máximo, 45 dias após essa publicação. Tá? Contando 45 dias após, nós estamos falando lá para o dia 15 de agosto. E a partir dessa data, caso não tenha sido publicado o ato oficial de desligamento dele, ele tem que parar de continuar o serviço na sua unidade. Tá? Porque o ato de reserva remunerada dele vai ser a contar dessa última data, desses 45 dias. Por que eu falei que isso muito na prática não tem acontecido? Hoje em dia, na corporação, eu acho até que com muita prudência, né, a gente tem aquele receio de que, imagina, uma pessoa pede reserva remunerada e aí depois de pedir reserva remunerada vem a acontecer algum acidente, um acidente em serviço. Então, a corporação hoje tenta fazer o seguinte: pediu, publicou que ele está em processo de reserva remunerada, já desliga logo da OBM, tá? E normalmente o ato de reserva remunerada dele é a contar dessa primeira data, tá? Para que ele não corra esse risco. Então, normalmente é feito assim. Mas se não for feito assim, aí voltamos ao parágrafo 1º aqui do artigo 95, que fala que tem que ser, no máximo, 45 dias da data da primeira publicação. Tá? Ultrapassado o prazo a que se refere o parágrafo anterior, o bombeiro militar será desligado, conforme eu falei aqui antes, né, da organização que estiver vinculado, deixando de contar tempo de serviço para fins de transferência para a atividade. Como eu falei, nesse exemplo aqui, 1º de julho, 15 de agosto. A partir de 15 de agosto não vai mais contar tempo, ele também não vai vir trabalhar, vai ficar em casa. A publicação dele só saiu em outubro. Ok, mas vai sair em outubro a contar de 15 de agosto, porque foi até onde ele trabalhou. Beleza? A passagem do bombeiro militar à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, se efetua a pedido e ex officio. Tá? A gente vai falar um pouquinho das duas aqui. A transferência do bombeiro militar para a reserva remunerada pode ser suspensa na vigência do estado de guerra, estado de sítio, estado de emergência ou em caso de mobilização. Também é uma previsão aqui do nosso estatuto que, pelo menos de 85 para cá, quando o nosso estatuto foi criado, eu não me recordo disso ter acontecido. Tá?
A transferência para a reserva remunerada, a pedido, será concedida mediante requerimento ao bombeiro militar que contar, no mínimo, e aí vem mais uma coisa que o nosso estatuto está desatualizado, né? 30 anos de serviço. Por que eu digo que o nosso estatuto está desatualizado? Esses dois dispositivos aqui, né, o artigo 24A do Decreto-Lei Federal 667, que foi incluído pela Lei 13.954, já está falando da situação de 35 anos de serviço. Então, quem entrar hoje na corporação, né, quem entrou pelo menos a partir de 1º de janeiro de 2022, ele vai ter que cumprir 35 anos de serviço, tá? E ainda tem a situação, não me lembro se vai ter alguma coisa dito aqui, não só 35 anos de serviço, como também 30 anos de atividade militar, tá? Isso para quem entrar na corporação a partir de 1º de janeiro de 2022. Ah, mas quem entrou antes? Quem entrou antes, no meu caso, a gente vai ter que cumprir aquele famoso pedágio, né? Acho que todos vocês já ouviram falar do pedágio, que pega o marco temporal de 31 de dezembro de 2021, tira-se uma foto do seu tempo de serviço e o tempo que faltaria para você completar de acordo com a legislação anterior. Então, por exemplo, só para ilustrar aqui um exemplo, em 31 de dezembro de 2021, o bombeiro completa 20 anos de serviço. Então, como eram 30 anos, faltavam 10. Tá? E aí vai se pegar esses 10 anos e vai acrescentar 17% sobre os 10 anos. Tá? Eu não vou fazer a conta aqui agora, mas é isso, 17%. E além dessa situação dos 30 anos, ainda tem também a situação dos 25 anos de serviço militar, e se não tinha os 25 anos de serviço militar na época, vai ter que se fazer também um pedágio de 4 meses para cada ano faltante. Tá bom, gente? E aí vai inteirar no máximo 5 anos. Então, se a pessoa faltava, nesse mesmo exemplo aqui, 10 anos, ela vai ter, além do pedágio que vai ter que completar, vai ter que, nesse período também, ter os 25 anos militar, mais 10 vezes esses 4 meses, são 40 meses. Ou seja, de serviço militar, a pessoa vai ter que ter 28 anos e 4 meses, dentro desse exemplo que eu dei. Tá bom, gente? Então, não é só 30 anos de serviço. Tá? Então, tem que olhar as peculiaridades atuais. Tá? O oficial da ativa pode também pleitear transferência para reserva remunerada mediante inclusão em cota compulsória. Eu também não vou entrar muito aqui na parte de cota compulsória, isso é específico para oficiais, mas existe, né, a questão da cota compulsória. Nós já falamos lá um pouco no início o que seria essa cota compulsória, aquela questão de, por exemplo, que todo ano tem que promover no mínimo 1/9 do quadro de oficial combatente, né? 1/15 do quadro de tenente-coronel, 1/9 do quadro de coronel, e 1/15 do quadro de tenente-coronel. Então, se a corporação não atingir esse número mínimo, aí vai ter que incluir alguns militares na cota compulsória. Atualmente, isso é feito apenas para oficiais, mas pode ser que tenha-se alguma legislação posterior para falar sobre praça também. No caso do bombeiro militar haver realizado qualquer curso ou estágio de duração superior a 6 meses por conta do Estado, no exterior, sem haver decorrido 3 anos de seu término, a transferência para a reserva remunerada só será concedida mediante indenização de todas as despesas decorrentes à realização do curso ou estágio, inclusive as diferenças de vencimentos. Claro, gente, então imagine que o Corpo de Bombeiros vai bancar, né, um curso, né, investir em você num curso para que você faça lá no exterior. E aí você concluiu o curso. Aí imagina que depois de, 6 meses você concluiu o curso, a corporação bancou todo o teu curso, e você fala, não, agora eu quero ir para a reserva. Então, a nossa legislação, né, prevê que o militar deveria indenizar o Estado pelos custos que o Estado teve com esse curso, tá? A não ser que passe pelo menos, tenha passado 3 anos do término do curso. E o curso também tem que ser duração no mínimo de 6 meses. Então, se eu fizer um curso de 3 meses nos Estados Unidos,
sei lá, um curso específico para incêndio florestal, que são 5 meses nos Estados Unidos. O bombeiro pagou tudo. Eu voltei. Eu tenho que ter algum tempo? Não. A legislação não prevê nenhum tipo de indenização caso o tempo não seja superior a 6 meses. Tá bom? Poderá ser concedida a transferência para reserva remunerada a pedido e a título precário ao bombeiro militar que estiver respondendo a sindicância ou inquérito policial ou extrapolicial ou a processo penal ou administrativo, condicionada a sua efetivação no trânsito do julgado daqueles procedimentos. O que é isso, né, gente? As pessoas, vamos supor, eu já tenho lá meu tempo todinho, cumpri meus 30 anos, mais o meu pedágio, mais o tempo de atividade militar, e eu estou respondendo a, digamos, um processo judicial, né? Acho que ele também fala de processo judicial, né? Tá, não vou nem falar processo judicial, que aqui não está falando... fala assim, processo penal, ou a processo penal, beleza. É um processo penal judicial. Então, eu estou lá respondendo um processo judicial. Pô, mas eu quero ir para reserva. Então, pode ser concedida essa minha reserva a título precário. O que isso significa? Concede, mas está condicionada ao término do procedimento. O que isso implica? Se eu terminou o procedimento, eu fui absolvido, não devo nada para a justiça, não tenho que cumprir nenhum tipo de pena, acabou. Eu vou ser considerado a reserva minerada já contada daquela data anterior que eu fiz o pedido. É a título precário, cuja efetivação se dá após o trânsito julgado dos procedimentos legais. Beleza? Perdão. O bombeiro militar que preencher os requisitos estabelecidos para a transferência para a reserva minerada a pedido e que optar em permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, subsistindo até que seja transferido para a inatividade. Então, acredito que quem esteja assistindo a sala não deve estar nesse abono de permanência ainda. Mas, como é que funciona? Completou o tempo. E nesse momento você tem direito de pedir reserva remunerada, mas não quer, né? Prefiro ficar aqui na corporação, não quero pedir reserva remunerada, vou continuar cumprindo meu expediente, tirando meus serviços normalmente. Então, a gente vai ter direito a um abono, que é considerado abono de permanência militar, né? Até pela nova lei 9537 deu essa nomenclatura. Antes era só abono de permanência, agora é abono de permanência militar. E esse abono, o valor é idêntico ao valor que a gente paga da contribuição previdenciária, né? Nossa contribuição militar que vem no nosso contra-cheque. Alguém paga, sei lá, R$1.000 de contribuição militar. Então tem direito ao abono de permanência, vai receber esse abono de R$1.000. Tá? Se for 5.000 de contribuição previdenciária, vai receber 5.000 de abono de permanência. Tá? É exatamente o mesmo valor. E, só para deixar claro, né, gente, vai receber esse valor somente até efetivamente ir para a reserva. Indo para a reserva, acabou o valor. Continua, vai receber seu salário normalmente, vai ter a contribuição normalmente, mas não vai receber mais o abono de permanência. Seguindo, a transferência ex officio para a reserva remunerada verificar-se-á sempre que o bombeiro militar incidir em um dos seguintes casos. Aqui diz, quando completar 60 anos de idade. Deixei até grifado aí, né, gente, porque temos uma peculiaridade, né? Porque o artigo, dá uma olhada no artigo 45 da Lei Estadual 9537, porque, salvo me engano, é ela que consta que a nossa reserva ex officio, a partir de então, ela se dá apenas com 67 anos de idade, não mais de 60 anos de idade. Então, pode aí, você nas suas anotações, nas suas aulas, riscar esses 60 anos de idade. Não é mais 60 anos de idade, são 67 anos de idade para ter a transferência ex officio. Tá bom? Aí, conforme eu falei, né, o artigo 45 da Lei Estadual 9537 diz: a idade limite para a transferência de ofício para a reserva remunerada dos militares do Estado é de 67 anos de idade. Então, somente com 67 anos. Então, como eu disse, gente, pode riscar os 60 anos. Não é mais 60. 67 anos para ser ex officio. E aí, seguindo, ultrapassar o oficial superior. Inciso 2. Mais uma polêmica aqui. Gente, quando eu coloquei esse dispositivo que está na lei, tá? Mas quando eu coloquei ele, na época,
essa representação de inconstitucionalidade ainda estava sendo julgada, tá? Mas ela já foi transitada em julgado. Então, essa representação de inconstitucionalidade declarou inconstitucional essa parte da Lei 7121, que modificou o nosso estatuto, passando essa situação do oficial superior para 4 anos de permanência no último posto. Existia uma redação anterior, e por conta dessa declaração de inconstitucionalidade, dessa alteração, a redação anterior voltou a produzir efeitos, tá? Então, o que vale hoje é a redação antiga, né? 6 anos de permanência no último posto previsto na hierarquia de seu quadro, desde que conte com 30 anos ou mais de efetivo serviço. Então, gente, vamos lá. Vai voltar aquela situação, né? Pô, a gente vai para a reserva remunerada com 35. Mas como assim o oficial vai com 6 anos de permanência no último posto e com 30 anos de efetivo serviço? Gente, olha, não sei como a corporação vai aplicar isso na prática. O que a gente está fazendo aqui? O que ficou claramente modificado pela Lei 9537, ainda que ela não disse expressamente revoga o artigo tal, a gente já está colocando aqui para vocês, né? A situação dos 30, não é mais 30, é 35. Essa situação de completar 60 anos, não é mais 60 anos, é 67. Tá? Mas essa questão ainda não ficou claro. Tá? Se eu daria a seguinte interpretação. Se eu trabalhasse no órgão competente, eu daria a seguinte interpretação. Desde que a pessoa tenha cumprido o pedágio também. Ou seja, desde que a pessoa tenha preenchido os requisitos mínimos para ir para a reserva remunerada. Né? Imagine um coronel hoje que tenha 22 anos de serviço. Tá? Estou hipoteticamente aqui. Ele vai cumprir mais do que 6 anos no último posto até completar os 30. Mas aí ele completou os 30 anos. Só que como ele tem 22 anos de serviço hoje, ele ainda tem um pedágio para cumprir. Ora, qual seria a lógica desse coronel ter que ir para a reserva remunerada com 30 anos de serviço, ele não completou o tempo mínimo para ir para a reserva remunerada? Então, se eu estou lá no órgão de pessoal, provavelmente vai ter algum aluno aqui desse curso aqui, trabalha no órgão de pessoal, até pode me dizer, né, quando assistir essa aula, qual é a interpretação que o órgão de pessoal está dando, que eu gostaria de saber. Mas se eu estou no órgão de pessoal, eu orientaria ao comandante a interpretar isso com a integralização do pedágio também. Então, nesse exemplo que eu dei do coronel de 22 anos, vamos supor que ele tinha 20 anos em 31 de dezembro de 2021. Que é então, ele precisava de 10 anos na época com a regra dos 30 anos. Então, pelo pedágio, ele tem que cumprir 10 anos mais 17% desses 10 anos. Tá? Então, na minha visão, só iria compulsoriamente para a reserva remunerada quando completasse esse pedágio também. Senão, ele vai acabar tendo prejuízo, não tem lógica. Tá bom, gente? Mas, repito, essa é a minha interpretação. Não sei como o Corpo de Bombeiros vai aplicar isso na prática. Tá? Não há nenhuma previsão, não saiu nenhuma norma em boletim, pelo menos até o momento que eu estou gravando essas aulas, não temos nada. Tá? Então, vamos esperar para ver o que o Corpo de Bombeiros vai definir com relação às pessoas que tenham que cumprir o pedágio. Tá? E o item 2, né? 4 anos de permanência no último posto previsto na hierarquia de seu quadro, desde que conte com 35 anos ou mais de efetivo serviço. Então, gente, vocês podem ver que essa mudança que a Lei 7121 foi declarada inconstitucional, mas essa mudança que tinha colocado ali foi mais uma aglutinação dos dois itens, né? Do item 1 e 2, aglutinou tudo no item 1. Mas como esse item 1 da Lei 7121 foi revogado, foi declarado inconstitucional, então esses dois itens estão valendo. E a mesma coisa aqui. 4 anos de permanência no último posto, previsto na hierarquia do seu quadro, desde que conte com 35 anos ou mais de efetivo serviço. Esse aqui, gente, esse dispositivo parece que não tem problema nenhum ser aplicado não, tá? Porque 35 anos também é o limite hoje para permanência mínima, né? Para você ir para a reserva remunerada de forma integral. Então, esse item 2 não tem problema nenhum. O item 1 que tem que ser dado uma interpretação diferente aí, na minha visão. Beleza? Vamos lá, pessoal, seguindo. Ainda na parte do artigo 99, né?
Ultrapassar o oficial intermediário, 5 anos no posto previsto na hierarquia do seu quadro, desde que conte 30 anos ou mais de serviço. Gente, esse dispositivo aí, a gente nem precisa de nenhum tipo de interpretação dos 30 anos ou não, porque, conforme eu coloquei aí, o Corpo de Bombeiros não possui mais quadros que tenham capitão como último posto. Isso aí era específico, né, para o quadro QOA, né, que é o quadro que eu pertenço, né, que até, salvo me engano, 2002, só ia até capitão. Hoje, o quadro de QOA vai até major. Então, uma vez indo até major e não tem nenhum outro quadro que vá só até capitão, esse dispositivo não tem aplicabilidade nenhuma. Eu, como podendo ir a major, vou entrar naquela regra lá do artigo 99, inciso 2, né? 6 anos no último posto, ou 4 anos, desde que com 35, tá bom? Inciso 4. For oficial abrangido pela cota compulsória, também vai de forma ex officio. Tá? Se for abrangido pela cota compulsória, naquelas regras que eu falei com vocês ali. 5. For a praça abrangida pela cota compulsória na forma a ser regulada pelo governador do Estado por proposta do comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Que, se alguém conhecer, por favor me diga, tá? Eu acho que não existe essa regulamentação de cota compulsória para praça. Mas se existir, eu gostaria muito de saber. Quem souber pode me mandar, tá? Mas, em princípio, não existe. 6. For oficial considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo, no momento que vier a ser objeto de apreciação para ingresso em quadro de acesso. Gente, eu também não vi isso acontecer. E olha que já vi muitos oficiais aí com sérios problemas, seja na justiça, seja administrativo, mas não vi ter essa declaração de não habilitado para acesso em caráter definitivo ao momento de apreciação e ingresso no quadro de acesso. Nunca vi isso acontecer. A gente já viu, né, acontecer uma reforma administrativa com base no conselho de justificação. Não é minha praia, mas isso eu já vi acontecer. Mas não é o que está constando aqui nesse dispositivo e eu não vi acontecer de outra forma. 7. Deixar o tenente-coronel de figurar no quadro de acesso, pelo número de vezes fixado na legislação de promoção, se em cada um deles tem entrada oficial mais moderna do respectivo quadro, desde que conte 28 anos ou mais de efetivo serviço. Também nunca vi isso acontecer. Está previsto, mas parece que na prática o Corpo de Bombeiros não aplica. Então, não vou adentrar muito nisso, não vou cobrar nada de vocês, só saibam que isso existe aqui, tá? 8. Ultrapassar 2 anos, contínuos ou não, em licença para tratar de interesse particular. Tá? Isso lá do artigo 63. Ultrapassou 2 anos, contínuos ou não, em licença para tratar de interesse particular, vai ser transferido de forma compulsória. Mas aí vem uma outra explicação que eu quero dar, né? Foi modificado, eu não lembro se é o artigo 63, mas foi modificado o nosso estatuto para colocar que a pessoa, para pegar uma licença, tratar de interesse particular, ela pode pedir após 5 anos de ingressar e depois pode pedir a cada 10 anos. Né? Não fica claro nisso se eu posso pedir uma licença, vamos supor que eu peça 1 ano da primeira vez, tá? E aí vem uma segunda vez, eu preciso de novo, aí eu peço 2 anos. Será que eu posso pedir 2 anos? Não fica claro, tá? Eu vou dar a seguinte interpretação. Se o nosso estatuto, o artigo 99, fala que se passar 2 anos contidos ou não em licença para tratar de interesse particular, vai ser transferido para reserva remunerada, eu entendo que a pessoa não pode fazer isso. Mas imagine aquela pessoa que queira fazer isso como uma ideia de, digamos, forçar uma cota compulsória. Praça, que não tem cota compulsória. O camarada é subtenente, tem 25 anos de serviço, quer ir para a reserva, mas aí ele pegou uma licença, né, de interesse particular, tem licença sem vencimentos, e aí em vez de ficar 2 anos, ele vai ficar mais. Vamos supor que ele já tenha pego 1 ano antes, né, para poder fazer essa conta direito. Ele só poderia pegar mais 1 ano agora. Não, mas eu vou forçar, vou cavar uma licença, uma reserva remunerada aqui. Então ele vai e fica 2 anos.
nem 2 anos, né? Passou de 1 ano e 1 dia, ele já completou mais de 2 anos não contínuos. Mas como que a legislação fala isso? Então, você vê que a nossa legislação, ela mesmo não se ajuda nesse ponto. Então, na minha visão, passou de 2 anos, tem que ir para a reserva remunerada. Eu só fico com receio dos casos de pessoas que vão cavar essa cota compulsória aí de forma, como eu posso dizer, de forma maliciosa, né? De forma, está premeditado, né? Pensou, não, eu vou fazer isso para ir embora. Então, só tem esse receio, mas tá na legislação. Podemos fazer nada, né? Ultrapassar 2 anos contínuos, aí desse já fala contínuos, tá? Em licença para tratamento de saúde de pessoa da família, que é uma das formas de licença que nós já abordamos aqui. Se ficar 2 anos de forma contínua, vai para a reserva remunerada. Então, gente, aqui também no item 10, né? Passar a exercer cargo ou emprego público permanente estranho à sua carreira, cujas funções sejam de magistério. Por que está em vermelho? Tem aquela peculiaridadezinha que eu já falei da emenda constitucional 101, já falei em outros momentos. Por quê? Porque hoje, com a emenda constitucional 101, pode ter acumulação de cargo de bombeiro militar, desde que seja com outro cargo público da área de saúde ou da área do magistério, né, da área de professor, ou a cargo técnico-científico. Né? Por que isso está lá? O artigo 37, inciso 16, fala dessas exceções, dessas possibilidades de acumular cargo, e o artigo 42, parágrafo 3º, fala que essa emenda, né, esse dispositivo da acumulação de cargos, ela se aplica ao militar dos estados, tá bom? Então, é por isso que vai ser aplicado. Então, esse inciso 10 não é aplicado assim de forma, como é que eu vou dizer, compulsória em todas as situações, tá? Então, é assim, antigamente, o bombeiro militar que tomou posse em outro cargo público, ele simplesmente era excluído da corporação, né? Para oficial transferido para reserva não remunerada, para praça licenciada ex officio, era assim. Hoje em dia, tem que se verificar se há essa situação da compatibilidade de horário, né? Se está dentro do previsto no artigo 37, inciso 16 da Constituição. Então, esse inciso 10 não é aplicado na corporação. Como é que eu posso dizer? Não é aplicado, né? Simplesmente não é aplicado, porque fala de transferência para reserva remunerada e não tem mais nenhum cargo que eu tome posse e vou para a reserva remunerada compulsoriamente, até porque ou eu posso acumular ou não posso acumular. Se eu posso acumular, não vou ser transferido. Se eu não puder acumular, eu não vou para a reserva remunerada. Eu vou ser para oficial, reserva não remunerada, praça, licenciamento ex officio, tá? Inciso 11. Ultrapassar 2 anos de afastamento contínuo ou não agregado em virtude de ter passado a exercer cargo ou emprego público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta, ou por ter passado à disposição do Ministério Civil, de órgãos do governo federal, de órgãos dos governos estaduais, dos territórios, do Distrito Federal, para exercer funções de natureza civil definida, na forma definida no artigo 89 deste Estatuto. O que é isso, né, gente? Pessoal, alguém vai para um órgão externo, cujo órgão externo desempenha função de natureza civil, não é de interesse bombeiro. Nós já falamos disso, né? Funções de natureza ou de interesse bombeiro militar. Se não for de natureza ou interesse bombeiro militar, segundo o nosso estatuto, no artigo 99, inciso 11, passou 2 anos contínuos ou não precisa ser nem a mesma função, tá? Mas, sei lá, ficou 1 ano numa função, aí passou 1 ano e meio em outra, também civil, vai ser transferido para a reserva remunerada. Entretanto, mais uma vez, é um dispositivo que eu não vi ainda ser aplicado na corporação, mas está previsto, tá? 12. Ser diplomado em cargo eletivo, na forma da linha B, parágrafo único do artigo 47. Né? Imagine aí, o Tenente Machado, candidato a deputado federal, né? Vamos pensar grande, né? Pelo menos deputado federal, sou eleito deputado federal. Né? Fiquei afastado, voltei, sou eleito. No momento da minha diplomação,
no momento que eu vou ser diplomado como deputado federal, na cerimônia de diplomação, nesse dia, eu tenho que ser transferido para a reserva remunerada, com o tempo que eu tenho, proporcional mesmo, tá? Hoje, estou gravando essa aula, eu tenho quase 23 anos de serviço. Aí, se eu tomasse posse como deputado federal, eu iria para a reserva com proventos proporcionais aos 23 anos de serviço. Ainda no artigo 99, eu não vou ficar lendo aqui, gente, vocês podem ler, né, cada cargo aqui, mas esse artigo 99, parágrafo 1º, fala da situação que excetua da regra daquela transferência para a reserva remunerada compulsoriamente quando passar o oficial superior, aquilo que a gente conversou, 30 anos no último posto e 6 anos, 30 anos de serviço, 6 anos no último posto, ou 35 anos de serviço, 4 anos no último posto. Todos vão ser transferidos para a reserva remunerada, exceto esses que estão aqui no parágrafo 1º do artigo 99, tá? Secretário de Estado, subsecretário, comandante-geral, enfim, todos que estão descritos aqui. Mas aqui tem uma situação até interessante, né, gente? Por exemplo, aqui fala de diretor-geral de finanças, diretor-geral de apoio logístico. O Corpo de Bombeiros tem outras diretorias gerais, como, por exemplo, diretoria-geral de pessoal. Para mim, esse rol aqui é taxativo. Ele não está dizendo assim, diretor e outras diretorias definidas pelo comando. Não tem. Aqui fala diretor de finanças e diretor de apoio logístico. Diretor, por exemplo, do Executivo Fundesbom, também está aqui. Se é um desses cargos, tem o direito a não ir para a reserva remunerada compulsoriamente. Mas, quando for exonerado desses cargos, né, conforme está aqui embaixo, serão transferidos para a inatividade quando suas exonerações ou dispensa dos respectivos cargos ou funções. Está em um desses cargos, aí completa o oficial superior, 30 anos de serviço, aí na minha interpretação tem o pedágio também, mas imagine que alguém que já tenha 30 anos de serviço, já está tendo abono de permanência, e completou agora 6 anos de coronel, né, do último posto. Então, completou 6 anos de coronel, 30 anos de serviço, tem que ir para a reserva remunerada ex officio. Está dentro do parágrafo 1º do artigo 99? Não está. Então, tem que ir. Está dentro? Está. Então, ele não vai e continua sem ir para a reserva remunerada ex officio enquanto estiver ocupando esse cargo. Ou, uma exceção também, né? Não sei se já consta aqui. Não consta. Mas também tem uma exceção, gente, que há tempos atrás a assessoria jurídica deu um parecer com relação, até na época, um coronel que saiu de uma diretoria para ser chefe de Estado-Maior-Geral, né? E aí perguntou o seguinte, olha, ele foi exonerado do cargo que mantinha ele como esse Highlander, né? Que é o que chamou aqui na prática, né? Como essa pessoa que não vai para a reserva remunerada quando completar esse tempo. Mas e aí? Ele acabou de ser exonerado para ser nomeado chefe de Estado-Maior-Geral. Ele vai ser nomeado para chefe de Estado-Maior-Geral ou ele, pelo fato de ser exonerado, vai embora? E eu lembro que a assessoria jurídica, não lembro os termos do parecer, não lembro nem o número do parecer, mas ela deu uma explicação de que quando a exoneração de um cargo de exceção aqui do parágrafo 1º ocorrer no mesmo momento, né, no mesmo dia, na mesma nota, posso dizer assim, com a nomeação de outro cargo com a mesma característica, que também aqui está dentro da exceção do parágrafo 1º do artigo 99, que ele vai continuar tendo direito a não ser transferido ex officio para a reserva remunerada. Vai continuar assumindo. Quando o ato é simultâneo, certo? Se for transferido, se exonerou hoje para nomear amanhã para outro cargo, ele vai para a reserva remunerada, não pode fazer isso. Mas se no mesmo ato de exoneração desse cargo nomeou para o outro, aí ele pode assumir essa nova função e vai ter o mesmo benefício, né, de continuar sem ir para a reserva remunerada compulsoriamente com os requisitos do inciso 1, número 1 e 2, né, inciso 1, número 1 e 2 preenchidos. Tá? E o parágrafo 2º, a transferência para a reserva remunerada do bombeiro militar enquadrado no inciso 10 deste artigo será efetivada no posto na graduação que tinha na ativa
podendo acumular os proventos a que fizer jus na inatividade com a remuneração do cargo ou emprego público para o qual foi nomeado admitido. Isso aí é aquela situação que a gente falou do bombeiro que vai para a reserva remunerada por ter tomado posse em outro cargo, tá bom? Então, não falei, na prática não está sendo muito utilizado, então a gente pode pular isso aqui. Parágrafo 3º. A nomeação do bombeiro militar para os cargos ou empregos públicos que tratam os incisos 10 e 11 desse artigo somente poderá ser feita pela autoridade federal competente, mediante requisição ao governador, quando o cargo for de alçada federal, e pelo governador ou mediante autorização nos demais casos. E quais são esses cargos aqui? Vou voltar aqui para a gente poder ver. 10 e 11. Desculpa, 10 e 11? Não, 11 e 12, né? 10 e 11. Voltando aqui, o 10 e 11. O 10 é aquilo que a gente já falou da reserva remunerada, e o 11 seria os cargos previstos aqui nos cargos civis, né? Previsto que aqueles que podem ser nomeados bombeiro militar e, se ficar 2 anos contínuos ou não, pode ir para a reserva remunerada. Tá? Vamos lá, seguindo. Enquanto o bombeiro militar permanecer no cargo de que trata o inciso 11, o que acontece? É-lhe assegurada a opção entre a remuneração do cargo ou emprego público e o posto da sua graduação. Olha, eu confesso a todos que eu nunca vi essa situação de ter que optar. Hoje em dia, normalmente acumula, né? Normalmente, quando ele é nomeado, por exemplo, vamos imaginar órgão federal. Ele vai ser nomeado para uma função civil em órgão federal. E aí o nosso governador, né, o secretário autoriza, o governador autoriza que ele vá para esse órgão federal. Normalmente, chamam isso de uma cessão com ônus, né, para o cedente. Cessionário, perdão, o cedente é o Estado, para o cessionário. Então, o governo federal vai ter que pagar, se eu fosse para lá, o governo federal tem que pagar o meu salário e mais eventual gratificação que ele me nomear, dependendo do tipo de cargo. Então, se eu recebo, sei lá, 30 mil de salário aqui no estado do Rio de Janeiro e vou para um cargo de comissão lá, eu vou receber os 30 mil pelo governo federal, né? Na verdade, quem me paga é o Estado, mas o governo federal indeniza o Estado por esse valor, além de me pagar a gratificação. Eu nunca vi nada sobre optar pelo valor, mas talvez exista, né? Somente poderá ser promovido por antiguidade. Tá, gente? Essa situação também de somente poderá ser promovido por antiguidade, também nunca vi. Talvez a SCP até aplique. Mas, para vocês entenderem, a lei diz isso. Se eu estou num cargo civil que não é de interesse ou natureza de bombeiro militar, que eu posso só ficar naquela situação de no máximo 2 anos, contínuos ou não, eu não posso ser promovido por merecimento. Tá? Se eu for para lá, eu posso ser promovido por antiguidade. Meu tempo conta para antiguidade, eu posso ser promovido por antiguidade. Mas por merecimento eu não posso. Se o Corpo de Bombeiros aplica, não sei. Mas isso é o que está na lei. E o tempo de serviço é contado apenas para aquela promoção, antiguidade, e para a transferência para a inatividade. Né? Claro, o tempo de serviço não para de contar, mas não conta para a promoção por merecimento. Até porque o quadro de acesso, existem 2, né? Quadro de acesso por antiguidade e quadro de acesso por merecimento. Aí, se eu estou fora da corporação, exercendo função de natureza civil, eu só entro no quadro de acesso por antiguidade, não entro por merecimento. Pelo menos é o que está na lei, tá, gente? Está isso na lei. Não sei se o Corpo de Bombeiros aplica, até porque é muito difícil você ver alguém exercendo função de natureza civil fora da corporação. Normalmente, tem-se uma portaria do Comando Geral da Corporação dizendo que aquela função é de natureza ou interesse bombeiro militar, e aí nada disso é aplicado, tá bom? A passagem do bombeiro militar à situação de inatividade mediante reforma se efetua ex officio. Então, gente, fique claro. Reforma não tem pedido, tá? Só ex officio. A reforma de que trata o artigo anterior será aplicada ao bombeiro militar que atingir 62 anos de idade. Já coloquei aqui em vermelho porque isso consta no estatuto, mas não é mais 62 anos de idade não, tá, gente? O artigo 45, parágrafo único da Lei Estadual 9537 já fala em 72 anos de idade, tá? Não são 62, fala em 72 anos de idade, que é 67 para ir para a reserva remunerada e no máximo 72
para ser reformado, tá bom? For julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo no Corpo de Bombeiro. Teve lá a junta, julgou incapaz para continuar no serviço ativo, reforma. Estiver agregado por mais de 2 anos por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da Junta Superior de Saúde, ainda que se trate de moléstia curável. Então, segundo o nosso estatuto, a gente pega alguma doença, algum problema, e aí está sendo julgado incapaz temporariamente por serviço ativo, mas isso já perdura por 2 anos, está dizendo que a gente tem que ser reformado. Tá? Quando for condenado a pena de reforma prevista no Código Penal Militar por sentença transitada em julgado, também é uma das penas do Código Penal Militar, aí vai ser reformado. Sendo oficial, a tiver determinada pelo Tribunal de Justiça, em julgamento por ele efetuado em consequência de conselho de justificação. Então, lembra que eu falei do conselho de justificação pode determinar a reforma de um militar? De oficial, né? Conselho de justificação determina a reforma, e eu não vou entrar aqui no mérito do conselho de justificação, mas tem essa diferença, que o conselho de justificação tem que ser ratificado pelo Tribunal de Justiça, né? Se o Tribunal de Justiça ratificou a decisão do conselho dizendo, beleza, bota ele para reforma, então o oficial é reformado. E, sendo praça de estabilidade ou aspirante oficial, for para tal indicado ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros em julgamento de conselho de disciplina. Então, o Conselho de Disciplina define que o bombeiro militar tem que ser reformado. Se ele tem que ser reformado, então ele vai ser reformado. Também é ex officio, com o tempo que tiver. Tá? Artigo 106. Anualmente, no mês de fevereiro, o órgão competente do Corpo de Bombeiros organizará a relação dos bombeiros militares que houverem atingido idade limite de permanência na reserva remunerada a fim de serem reformados. É aquela situação de que quando você permanece, quando você está na reserva remunerada, vê se você atingiu a idade limite ou tempo de permanência na reserva para poder ser reformado. A situação de inatividade de bombeiro militar da reserva remunerada, quando reformado por limite de idade, não sofre solução de continuidade, exceto quanto às condições de convocação. Tá bom?